Bem-vindo para mais uma aula de mandarim aqui comigo. Meu nome é Lin e hoje nós vamos ter vários assuntos legais nessa aula aqui, começando com dias da semana, tá? Dias da semana. Para você saber o dia da semana, é muito simples. Basta você saber que a palavra xinqi, que é esse primeiro aqui, ó, xinqi, ele significa literalmente a palavra semana. Tá? E aí basta você saber do número 1 ao número 6 até aqui, e o domingo é o único que não é um número, tá? Então, na semana em mandarim, ele começa na segunda-feira, tá bom? Diferente do português, que começa no domingo. Por isso que segunda-feira é o segundo dia, terça-feira é o terceiro dia. Já no mandarim, não. No mandarim, ele vai começar sempre na segunda-feira, tá? Então, a segunda-feira é o número 1. Então, fica xinqi i, sendo segunda-feira, semana 1. Literalmente, a palavra semana e depois o número, semana 1, tá? Então, essa é a linha de raciocínio que você precisa ter. Depois, terça, pela lógica, seria semana 2. Então, seria xinqi er. Tá? Xinqi er. Depois, quarta-feira, xinqi san, número 3, né? Quinta-feira, número 4. Então, seria xinqi si, ok? Xinqi si. Sexta-feira, xinqi u. E domingo não, sábado, xinqi liu, tá? Xinqi liu. E domingo é xinqi ri. Tá? 星期日 ou 星期天, 星期天, tá? O que você achar mais fácil, né, de pronunciar. Muita gente não gosta muito desse R, porque ele é muito mais puxado, né? Então esse J, muita gente não gosta de falar ele. Então muitos dos meus alunos acabam preferindo falar o 星期天 por ser mais fácil, apenas uma questão de pronúncia, tá? Não existe diferença, assim, na questão de, tipo, um é mais formal, ou um é mais feio, um é outro mais bonito, não. Existe apenas o que você achar mais fácil, tá? E qualquer um dos dois serve muito bem, como domingo, tá bom? Detalhe, uma coisinha aqui, que é muito importante você saber, que por a segunda-feira ser o primeiro dia, isso pode confundir a cabeça de algumas pessoas, tá? Porque no português, né, como eu havia dito, segunda-feira seria o segundo dia da semana. Então, muitas vezes, vamos supor que aqui na ordem você consegue enxergar, mas vamos supor que você queira falar, de repente, a palavra quarta-feira. Quando você lembra quarta-feira, a pessoa vai falar assim, putz, quarta-feira é o número 4, né? Mas não, em mandarim, quarta-feira é o 3, porque é o terceiro dia da semana, né? Então, segunda, terça, quarta. Então, tem que tomar muito cuidado para você não confundir, né, o dia da semana aí, porque existe um conflito aí, né, entre português e mandarim na questão de começar o dia, um na segunda, outro começa no domingo. Então, isso pode causar um pouco de confusão, tá bom? Então, só se atenta um pouco essa questão aí para não acabar falando errado. Daí você marca um compromisso e aparece no dia errado, né? Então, para evitar esse tipo de situação, tá bom? Então, de novo. 星期一, 星期一, 星期二, 星期二, 星期三, 星期三, 星期四, 星期四, 星期五, até aqui é sexta-feira, sábado, 星期六, 星期六, tá? Número 6. E aí, não temos número 7 aqui, não existe xinqi, que é o número 7, o próximo número, tá? Tá errado se você falar. Seria xinqi zhi ou xinqi tian, ok? Aí você fala assim, pô, Lin, mas eu já ouvi falar esse tal de li pai aqui, tá? Eu posso trocar o li pai pelo xinqi? Pode, tá? Então, são sinônimos, ou seja, palavras que querem dizer a mesma coisa. Então, tanto faz você utilizar xinqi ou li pai. Então, você pode estar falando assim, ó, li pai i, li pai er, li pai san, li pai si, li pai u, li pai liu e li pai zhi ou li pai tian, tá? Então, toma muito cuidado que domingo existe 4 formas de você estar falando, tá? Então, existe, ó, xinqi zhi, primeira forma, xinqi tian, segunda forma. Aí você tem o li pai, né? Então, fica li pai zhi, terceira forma, e li pai tian,
quarta forma. Então, pro domingo são 4 formas de você falar. Então, cuidado, tá? Não precisa saber todos, mas você precisa saber que existem outras formas e você pode estar escolhendo apenas um dessas 4 para você usar no seu dia a dia, tá bom? Bom, então vamos falar um próximo tema que é sobre esportes, tá? Então é 运动, 运动, tá bom? 运动significa esporte. Então, ou atividade física, né? Mas normalmente é porque assim, a gente fala assim, você faz 运动. Nem sempre é tipo assim, uma pessoa que leva a esporte a um jeito profissional, tá? Então, apenas é uma atividade física que a pessoa vai fazer esporadicamente. Você pode estar utilizando 运动 também, tá legal? Então, 运动 seria esporte. E o primeiro, né, que não pode deixar de falar, porque o Brasil é o país do futebol, né, de algumas formas. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas culturalmente falando, existe sim, né, uma cultura de futebol aqui no Brasil, né, tanto é que a gente vê que quando tem jogos importantes no Copa do Mundo, os estabelecimentos, eles acabam fechando, coisa que a gente não vê na China, em outros países asiáticos, tá? Então, não posso deixar de falar esse esporte aqui, que é o futebol, né? Então, futebol em chinês é 足球, 足球, tá? Então, essa leitura de Q-I-U, ela é dessa forma como eu falei, tá? Toda vez que você vê a letra I-U junto, você vai ler I-O-U. Então, fica 球, 球, ok? Então, 足球, 足球 significa futebol, tá bom? 足球. Depois nós temos aqui 篮球, 篮球, ok? 篮球. 篮球 significa basquete, tá bom? Basquete, 篮球. E nós temos também o 排球, 排球, ok? Aqui, quando tem o P de pato, você vai ler ele assoprado, tá bom? Então vai ser pai e não pai, tá bom? Não é pai chou, é pai chou, ok? Você percebe que todos eles, os 3, né, tem a terminação com a palavra chou, né? Por que isso, Lin? Porque justamente o chou significa bola, tá? Então, 足球, 篮球, 排球, que são esses 3 que a gente acabou de ver, tem terminação de chou por causa que a palavra chou significa bola, tá? Então, normalmente, quando tem a terminação chou, pode estar associado, né, a algum tipo de esporte com bola em mandarim, tá bom? Bom, e aí vamos para o verbo, tá? Agora que você já viu os 3 esportes, vamos ver qual a diferença desses 2 verbos aqui, tá? Em caso de 运动, ou seja, esporte. Então, falando, né, dentro desse assunto 运动. Então, o primeiro é ti, ok? Ele é T de tatu, ele acaba assoprando. Então é ti, tá? Esse daqui significa literalmente chutar, tá? Chutar mesmo, ti. E aqui existe outro que é tá. D de dado tem som de T de tatu, tá? Não é dá, sim, e sim tá, como se fosse T de tatu mesmo. E o T de tatu você assopra, tá bom? Então, esse você não assopra, esse você assopra. Esse você lê com T de tatu, e esse aqui você lê com ele mais assoprado, tá bom? Então, tá, ele sozinho, tá, significa literalmente bater, tá? Bater mesmo, tá? Ou ele pode ser, algumas situações, teclar, tá? Então, teclar ou ligar também. Existem várias formas há vários significados para esse verbo, tá? Mas ele, todos eles têm em comum o quê? São atividades feitas, né, com as mãos, tá? Então, o tá, toda vez que você fala tá, você vai lembrar alguma coisa relacionada com as mãos, tá bom? Então, para o mandarim, não existe a palavra jogar, simplesmente jogar, né? Jogar futebol, jogar basquete, jogar vôlei, de uma forma genérica, né? Existe o verbo brincar, mas não é esse o assunto agora, tá? Mas quando a gente fala que a gente vai jogar algum desses esportes, a gente precisa especificar como nós vamos jogar. Então, se a gente for jogar com os pés, você vai usar ti, né? Se a gente for jogar
com as mãos, a gente vai usar o verbo tá, ok? Então, ti significa literalmente chutar. Então, a gente não fala jogar futebol, a gente fala chutar futebol. Então, fica ti zu qiu para o futebol, tá? No caso, tá é com as mãos, é jogar com as mãos. Então, basquete seria tá lan qiu e jogar vôlei seria tá pai qiu, ok? Então, é mais ou menos isso. O ti é com os pés, tá com as mãos. Lógico que dentro nesse assunto de esporte, né, a gente vai acabar usando muito mais o tá, porque existe mais esportes com as mãos do que com os pés, tá legal? Eu digo assim, na parte de show, onde envolve alguma bola, né? Então, futebol, vôlei, basquete, handball, né? Você percebe que existe vários e vários esportes aí com bola, então, e a maioria deles é com as mãos, então a gente usa a palavra tá nesse caso, o verbo tá, que é jogar com as mãos, ok? Então, é essa a diferença dos dois, tá? Então, não vai confundir, hein? Se você falar ti para basquete, tá errado. Ou se você usar tá para futebol, né, zuqiu, tá errado também, tá? Cuidado para não confundir esses dois, ok? Bom, o próximo assunto é essa palavra aqui, que é muito importante no mandarim, né? Você saber a perguntar quando, né? Então, quando? Se você quer marcar um compromisso, se você quer perguntar uma reunião a trabalho ou uma reunião a lazer, não sei. Teoricamente, você precisa perguntar quando, né? Qual é o dia, qual é o horário, quando. Então, quando você quer falar quando, em mandarim, é essa palavra aqui, tá? E ele é um pouco comprido, porque ele é uma palavra que são duas palavras juntas para se formar quando, tá? Que é shama, shihou, tá? Shama, shihou. Shama, shihou significa quando. Então, tudo isso, esse palavrão, né? Essa palavra tão gigante, significa quando. Shama, shihou. Agora, só para você entender, né? Por que ele é tão grande assim? Por quê? Porque ele é formado por duas palavras. Em mandarim, a gente utiliza literalmente duas palavras para representar o quando. O primeiro é o shama, né? Shama significa em mandarim qual, né? Tanto é que a gente pode perguntar, tipo, qual é o seu carro, né? Você pode estar utilizando xamã, ou o que você comeu, né? O que ele também significa xamã, entendeu? Sei lá. Então depende muito da situação, tá? Xamã significa qual. Já o shihou significa literalmente momento, né? Momento. Então chama shihou seria qual momento? Qual momento? Chama shihou. Então significa quando, tá? No português, então, nós temos uma palavra que representa essa ideia, que é qual momento, né? Mas no mandarim não temos essa palavra quando, literalmente falando, tá? Eu sei que é errado a gente estar traduzindo ao pé da letra, tá? Não é essa estratégia legal, mas é só para você entender por que a palavra quando é composta por duas palavras, né? Muita gente fala assim, pô, Lin, por que quando ele é tão comprido, né? Outras palavras que a gente utiliza para fazer pergunta, onde, quem, né? São tão simples, apenas uma sílaba às vezes duas sílabas no máximo. Porque esse aqui tem 4 sílabas, tá? Então, essa é o porquê que o shama shihou é tão longo assim, tá? Porque literalmente ele significa qual momento, tá? Bom, vamos para a prática então. Vou misturar aqui, né, algumas coisinhas aqui sobre o esporte, tá? A gente vai trabalhar aqui com pequenas frases aqui, onde tem uma pergunta e uma resposta, tá legal? Então, os que estão em amarelo são perguntas e os que estão em branco são as respostas, tá bom? Então, ó, 你喜欢运动吗? 你喜欢运动吗? 你, você, tá? 喜欢significa o verbo gostar, né? Então, você gosta. 运动é esporte e o ma, ele serve para fazer uma pergunta. Então, você gosta de esporte? É isso que ele está perguntando. 你喜欢运动吗? E aí a resposta que deu é 是的，我喜欢。是的，我喜欢。是的 significa sim, tá? E 我喜欢 significa eu,
né? O O. E o 喜欢 você já viu aqui na pergunta, que significa gosto. Então, eu gosto. Sim, eu gosto, tá? 是的，我喜欢. Ah, Lin, eu posso responder direto? 我喜欢? Até poderia, mas fica menos completo. Geralmente, quando você quer responder de uma forma mais completinha, a gente coloca o sim ou não no começo da pergunta, tá bom? Mas, pô, eu esqueci. Tem algum problema? Não, não tem problema. A pessoa vai entender você, tá? E bola pra frente, tá? Então, de novo. 你喜欢运动吗? 你喜欢运动吗? E a resposta, 是的，我喜欢。是的，我喜欢。Próxima frase. 你喜欢踢足球吗? 你喜欢踢足球吗? Você, 喜欢 gostar, 踢 chutar, né? 足球 futebol e ma pergunta, ou seja, você gosta de jogar futebol? Resposta, 是的，我喜欢, que é o mesmo de cima. 是的，我喜欢, ok? De novo, 你喜欢踢足球吗? 你喜欢踢足球吗? 是的，我喜欢。是的，我喜欢。Depois aqui embaixo, 你喜欢什么时候踢足球? 你喜欢什么时候踢足球? Aqui já mudei um pouquinho, né? Ó, 你喜欢 você gosta, 什么时候 é quando, 踢 que é chutar, né? Jogar com os pés, 足球. Então, quando você gosta, né? Quando que você gosta de jogar futebol, né? Então não é mais o ma. Você percebe quando tem o ma, né? Esse aqui não tem o ma. Por quê? Porque eu usei o chama shihou no lugar da pergunta, né? Então, quando eu uso quando, não preciso do ma, tá? Aqui você percebe que não tem nenhuma outra palavra que faz pergunta. Então, na ausência, eu preciso colocar o ma, no caso, tá bom? Então, aqui estou perguntando quando. Aí a resposta já não é sim ou não, né? Toda vez que você usa, né, o ma como pergunta, a resposta é para ser sim ou não, né? Aqui não, aqui é quando. Você não vai responder, quando você vai jogar? A pessoa fala, sim ou não. Não, isso não existe, não faz sentido, tá? Então, quando você usa o ma, a resposta é de sim ou não. Quando você usa o quando, aí você não responde sim nem não, tá? Você responde a hora que você joga, o dia que você joga, tá? Como nesse caso aqui, que seria 我喜欢星期四踢足球. 我喜欢星期四踢足球. Então significa eu gosto. 星期四 seria semana 4, ou seja, quinta-feira, né? Que é o quarto dia da semana. 踢足球, jogar futebol, tá? De novo. 你喜欢什么时候踢足球? Você gosta quando jogar bola, jogar futebol. 我喜欢星期四踢足球. Eu gosto de, na quinta-feira, jogar futebol. Legal? Então, esses são alguns exemplos para você entender como é que a gente utiliza numa pergunta, né? Com o ma, com o chama shihou, e como que é feito a resposta também para essas perguntas, tá bom? Bom, temos mais duas frases aqui. 他喜欢打篮球吗? 他喜欢打篮球吗? Agora eu mudei o sujeito, né? Ó, tá, ele ou ela, tá? Tanto faz, porque na parte de fonética no mandarim não dá pra gente diferenciar ele ou ela, porque a pronúncia é exatamente a mesma, tá legal? Então, ele ou ela gosta de jogar basquete, né? Lanchou, aí o verbo também muda, que eu uso tá, porque é com as mãos, tá? A resposta é o quê? Pu. Pu é o quê? Não. Não. 他不喜欢打篮球. Ele não gosta de jogar basquete. 他喜欢打排球. Ele gosta de jogar 排球 vôlei, tá bom? Então ele está perguntando, 他喜欢打篮球吗? Ele gosta de jogar basquete? 不, 他不喜欢打篮球. Não, ele não gosta de jogar basquete. 他喜欢打排球. Ele gosta de jogar vôlei, beleza? Então, mais uma vez, para a gente fixar a leitura e a pronúncia dele, tá bom? Ó, 他喜欢打篮球吗? 他喜欢打篮球吗? Resposta, 不, 他不喜欢打篮球. De novo, 不, 他不喜欢打篮球. 他喜欢打排球. 他喜欢打排球. Ok?
Próxima pergunta é 他喜欢什么时候打排球？他喜欢什么时候打排球？ Ou seja, ele gosta quando, 什么时候, né? Qual momento, 打排球, jogar vôlei, né? Já que ele não gosta de jogar basquete, ele gosta de jogar vôlei. Quando então que ele joga vôlei, né? E aí ele responde: 他喜欢星期二打排球。他喜欢星期二打排球, que seria ele gosta de 星期二, semana 2. Se segunda-feira é o primeiro dia, o número 2 é terça-feira, né? Então, ele gosta de terça-feira jogar vôlei, tá? Leitura. 他喜欢什么时候打排球？他喜欢什么时候打排球？他喜欢星期二打排球。他喜欢星期二打排球。Ok? Bom, aí vocês perguntam, né? Lin, qual que é o 运动 mais popular na China, né? Ou um dos mais populares da China, né? Porque já que o Brasil é o país do futebol, a China é um país do quê, né? Lógico que não existe um esporte que representa o país, né? Mas uma dos esportes assim mais assim presente assim nas escolas, né? É o tênis de mesa ou o ping-pong, tá? Ping-pong, tem gente que não gosta que chama ping-pong, que chama tênis de mesa, né? Mas é um esporte muito presente na cultura, tá? Lógico que existe outros, tá bom? Não estou dizendo que esse é o único, estou dizendo que é um dos, né, que apresentam mais assim, né, na cultura chinesa, tá bom? Então, pensa em ping-pong, tá? Eu falei ping-pong, né? Eu sei que a galera gosta de chamar de tênis de mesa, tá? Mas o ping-pong ajuda você a memorizar esse esporte em mandarim, tá? Então seria ping-pong-chou, ping-pong-chou, ok? P de pato, ele é assoprado, então é ping-pong, ok? Não é ping-pong, é ping-pong, ok? Então ping-pong-chou seria como se fosse ping-pong e bola, tá? Então eu acho que dessa maneira não dá para esquecer mais, né? Então, ping-pong-chou é um esporte assim que é bem presente na cultura, tá legal? Então, vamos para algumas frases com o ping-pong-chou, tá? Então, ó, 你喜欢打乒乓球吗？你喜欢打乒乓球吗？ Ou seja, você gosta de jogar com as mãos, né? No caso, ping-pong-chou吗? Pergunta, ping-pong, né? Aí aqui coloquei aqui duas respostas, tá? Então, se a resposta for sim, você responde 是的，我喜欢。是的，我喜欢。Sim, eu gosto, né? Sim, eu gosto. Se a resposta for não, você vai falar 不 de não, né? 不，我不喜欢。Eu não gosto, tá? Então, o 不 ele vai aparecer duas vezes aqui, tá? Primeiro para negar a frase e o segundo para negar o gostar, que é o verbo gostar, tá? Então, 是的，我喜欢, sim, eu gosto, ou não, eu não gosto. Você percebe que tanto no português a gente utiliza também duas vezes a palavra não, né? Você fala não, eu não gosto. Mesma coisa aqui em mandarim, né? 不，我不喜欢, tá? Então, exatamente a mesma forma que você responde em português, nesse caso aqui você vai responder a mesma forma em mandarim, tá? Então, de novo, leitura, ó. 你喜欢打乒乓球吗？你喜欢打乒乓球吗？ Resposta, se ela for positiva, 是的，我喜欢。是的，我喜欢。Se a resposta for negativa, é 不，我不喜欢。不，我不喜欢。E depois, 你会打乒乓球吗？ Ó, aqui eu mudei o que? O verbo, tá? Aqui antes era 喜欢, que é gostar. Agora eu mudei para 会, tá? 会. 会 significa saber. Ou seja, você sabe jogar ping-pong ou tênis de mesa, tá? E a resposta a mesma coisa, ó. Se for sim, seria 是的，我会打。是的，我会打。Sim, eu sei jogar, tá?
Se for negativa, seria 不, não, 我不会打, eu não sei jogar, tá? Então, positivo, 是的,我会打. Negativo, 不,我不会打, ok? Aline, eu posso repetir a palavra ping-pong no final, né? 我会打乒乓球. Ou aqui, 我不会打乒乓球. Sim, você pode estar colocando o ping-pong, tênis de mesa no final da frase também, tá? Na resposta, tá? Não está errado, ok? Então, eu deixei de um jeito um pouco mais abreviado, um pouco mais simples, né? Um pouco mais usual do dia a dia. Mas se você quiser colocar ele, não tem problema nenhum, tá bom? Bom, pronúncia então, ó. 你会打乒乓球吗？你会打乒乓球吗？是的，我会打。是的，我会打。不，我不会打。不，我不会打。Ok? E falando no hui, né? Vamos trabalhar esta palavrinha hui, que significa saber de habilidade. O que isso quer dizer? Saber de habilidade. Então, quando você quer falar que você sabe algum esporte, que você sabe falar algum idioma, que você sabe cozinhar, que você sabe nadar, que você sabe dirigir, então é uma habilidade que você desenvolveu, né? E aí você vai usar a palavra hui, tá? Por que estou dizendo isso? Porque em português temos uma outra forma de saber, né? Que saber de ter informação, né? E você não pode utilizar o hui em mandarim, no caso, para essas situações que eu vou citar agora. Por exemplo, eu posso falar assim: ah, fulano de tal, você sabe onde está o meu irmão? Né? Sabe onde está meu irmão? Não é uma habilidade da pessoa saber essa informação, e sim ela sabe ou não sabe dessa informação, entendeu? Não é uma habilidade, ninguém tem a habilidade de saber onde o outro está, né? Mas ela pode ter uma informação, né, de saber onde essa pessoa está, entendeu? Então, não é uma habilidade que se desenvolve, então não é essa a palavra. O hui você vai utilizar somente quando for saber de habilidade, tá bom? Então, são esses exemplos que eu falei anteriormente. Lógico que eu estou dizendo hui voltado para as habilidades, tá bom? Eu sei que o hui, ele também significa um indicador de futuro, mas não é sobre esse assunto que a gente vai falar agora, tá? Então, quero que você saiba que ele significa também o verbo saber, de ter uma habilidade, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos e eu destaquei todos eles, né? O hui, só para você entender como é que a gente usa ele, tá? Então, alguns exemplos. Por exemplo, primeiro, 我会打篮球. 我会打篮球. Então, seria o quê? Eu sei jogar, né, com as mãos, 篮球, basquete. Eu sei jogar basquete. 我会打篮球. Depois, 我会踢足球. 我会踢足球 seria eu sei jogar com os pés, no caso, 足球, futebol. Eu sei jogar futebol. 我会踢足球. Depois nós temos他会说中文. 他会说中文 seria ele ou ela sabe falar. 说 é o verbo falar. 中文 é mandarim, tá? Chinês. Mas ele indica mandarim indiretamente, tá? Então, 他会说中文 ele ou ela sabe falar mandarim, tá legal? Então, você percebe que pode ser não somente para um esporte, mas também pode ser também um idioma aqui, tá bom? Mas aí, lógico que você vai ter que mudar o verbo, tá? 他不会说意大利文. 他不会说意大利文 seria o quê? Ele ou ela. 不 é não, né? Então, não. 会 é saber. Então, ele ou ela não sabe falar. 说意大利文. 意大利文, né? Se você nunca ouviu falar essa palavra, provavelmente você já está adivinhando qual palavra que é, né? Itali. É italiano, tá? Italiano. Então, Itália é Itália e o wan é de idioma, tá? Então, 他不会说意大利文 seria ele ou ela não sabe falar italiano, tá legal? E por último, 你会开车吗?
你会开车吗? Ok? Seria, você sabe, 开车 é dirigir, e uma é uma pergunta, né? Então, você sabe dirigir? 你会开车吗? Ok? Então, pronúncia. 我会打篮球. 我会打篮球. Ah, lembrando que, né, esse UI, ele tem o som de U e I, tá bom? Por isso que você não vai ler ele com a palavra, com a pronúncia hui, tá? Hui, não é hui, é hui, hui, ok? Como se tivesse um E aqui no meio, hui. Então vamos lá. 我会打篮球. 我会打篮球. 我会踢足球. 我会踢足球. 他会说中文. 他会说中文. 他不会说意大利文. 他不会说意大利文. E 你会开车吗? 你会开车吗? Então, esses são os positivos, né? E esse daqui é negativo. Quando é negativo, basta você colocar o pu antes do hui. Não sabe. Ok? Bom, próximo tópico que a gente tem aqui é uma coisa muito séria, né? Onde eu escuto muito essa frase aqui, né? Meus alunos, muitos chegam para mim ao longo, né, dessa jornada, né, que eu venho trabalhando, e aí os alunos chegam para mim e falam assim: Lin, eu sabia como falar. No momento que eu estava conversando com aquela pessoa, eu sabia como falar, eu estudei essa matéria. Mas na hora, deu branco. Tipo, o que aconteceu comigo? Né? Aí depois que passa a situação, aí a pessoa fala assim: putz, lembrei de tal palavra, lembrei de tal forma que eu tinha que falar, mas já passou, né? Se isso já aconteceu com você, comenta aí pra mim, né? Que situação que aconteceu que eu quero saber, tá? Mas isso é uma coisa que eu vi, que eu percebi que muitas pessoas estavam com esse tipo de problema, né? Eu comecei a achar estranho. Eu falei, caramba, por que essa pessoa, por que as pessoas, né, mais de uma pessoa, tem esse tipo de padrão, né? Tem esse tipo de padrão de comportamento. E aí comecei a estudar e comecei a procurar porque isso acontecia para poder ajudar os meus alunos, né? E aí, o que eu descobri? Que isso aí é uma dificuldade causada pela ansiedade na hora de falar mandarim, né? Então as pessoas que elas sentem ansiedade naquele momento tendem a dar branco, né? E por que dá esse branco, né? Eu comecei a estudar, falei, nossa, que interessante, por que a ansiedade, o que é ansiedade? Nunca pensei, né, que a ansiedade tinha a ver com aprendizagem, né? E aí comecei a perceber que as nossas emoções, essas ansiedades que a gente sente, impacta muito na hora de a gente performar, podemos assim dizer, no idioma, tá? E aí comecei a estudar sobre a ansiedade. E aí que eu descobri que a ansiedade é um pensamento, né, que leva a gente para o futuro, né? E permite nós o quê? A lutar, tá? Por exemplo, imagine um homem das cavernas, né, que está saindo para caçar e aí de repente ele se assusta com algum barulho de galho, né, alguém pisando no galho, né? E daí ele já pensa, fala assim, caramba, será que é um leão que está aparecendo aí? Será que é um lobo, um urso, algum bicho que vai me atacar, né? Ou seja, o que aconteceu? A pessoa já ficou ansiosa porque ele começou a pensar sobre o futuro, né? E aí, ao pensar, né, no leão ou no urso, né, ele começa a ficar ofegante, ele começa a suar, ele começa a ter pupila dilatada, ele começa a ficar, batimento começa a subir, etc e tal, ele começa a ficar ansioso, né? E aí é o quê? É o corpo preparando ele para lutar, né? Porque aí se ele está com os músculos aquecidos, né, o sangue começa a correr mais, ele começa a ter melhor reflexo, né? Então ele está preparando o corpo dele para lutar, né? E tudo isso é ativado pela ansiedade. Esse é a primeira reação da pessoa que é ansiosa. Ela luta, ela está pronto para lutar. O segundo é ela estar pronta para correr, né? Ela estar pronta para correr.
Então, se aparece realmente um urso, né, que é 5 vezes maior do que eu, por exemplo, eu vou sair correndo, não sou louco de lutar contra o urso, né? Então, eu vou correr e eu também vou precisar de energia, né? Por isso que a ansiedade também ativa essa função para você poder correr, caso você não consiga lutar com o predador, né? E o terceiro é congelar, né, que é uma habilidade que vem dos répteis, né? Os répteis, eles congelam, né? Alguns animais pequenos também, né? Acho que esquilos, ratos, eles também tendem, né, a ficar duro e aí eles congelam, fingem de morto, aí o predador me reza para o predador achar que ele está morto e ignorar ele, né? Então existem essas três reações fisiológicas mais naturais quando a ansiedade ela é ativada. Tá bom, Linho, entendi, mas o que isso tudo tem a ver com o mandarim, né? Você deve estar se perguntando. Tem a ver o seguinte, hoje não temos mais os ursos, os leões, né, no caminho de volta do trabalho. Mas o lutar do século XXI, podemos assim dizer, tornou-se o quê? A gente ser agressivo com o outro. O correr é o quê? É você, aquele famosa expressão, né? Ah, eu não sabia onde enfiar minha cara, né? Porque você queria fugir daquele lugar, porque você estava passando uma vergonha. E você estava ansiosa ou ansioso, provavelmente. E o congelar, que é o último, é onde eu quero chegar. O congelar do século XXI é o famoso deu branco, tá? Deu branco. Então, quando a gente fala assim, Lin, eu sabia como falar aquilo, mas na hora me deu um branco, é porque a sua ansiedade foi ativada e aí você, pum, teve um congelamento, né, de século XXI. Lógico que você não ficou, né, você não ficou travado, fingindo de morto que nem um réptil, mas você passou a dar branco. Aí você não consegue pensar em nada. Tipo, parece que some tudo, tá? Então, esse é o motivo do porquê dar o branco numa pessoa que está estudando mandarim, uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que vai fazer uma prova, né? E aí dá o branco na hora da prova, né? Então tudo isso ele acontece todo por causa do fenômeno da ansiedade, tá? Mas como é que eu vou resolver isso, né, Lin? Como é que... Tá, eu entendi, mas como é que eu resolvo, né? Mas, na verdade, para resolver é o seguinte. Primeiro, é você entender o motivo, né? Então, muitas vezes as pessoas passam por esse processo de, tipo, deu branco, mas não sabem nem por que isso está acontecendo, né? Então, primeiro, você tem que entender o motivo. Assim como eu já expliquei para você agora, né? Você já passou a entender por que isso acontece. Ótimo, ótimo. Então, você entendendo isso, você já pode ficar mais tranquilo ou tranquila, porque você fala assim, nossa, não é que eu sou estabanado, não é porque eu sou diferente, né? Muita gente, os meus alunos acham que só eles são ansiosos, que os perrengues acontecem só com ele. Mas não é, acontece com um monte de gente, né? Uns mais, outros menos, claro, mas não existe aquele aluno que nunca passou por nenhum perrengue, tá? Isso não existe, gente. Então, muita gente acha que é só com ele, e não é isso, tá? Então, entender o motivo é o primeiro passo que você tem que dar para você lutar contra isso aí, tá? E o segundo é desenvolver, claro, né? Então, se você não estudar, se você não desenvolver, se você não correr atrás, porque assim, o processo de dar branco é uma coisa que você sabia e aí deu branco. Não é que deu branco de uma coisa que você não sabia, tá? É diferente, então você precisa se desenvolver. Então, se você estudou, se você foi buscar, se você estudou, se você correu atrás e aí deu branco, tá? É esse caso que eu tô falando. Não é aquela pessoa que não entende nada de mandarim, ai, deu branco. Não, você não estudou mandarim, então lógico que vai dar um branco, né? Então não é esse caso. E por último é praticar, né? Praticar. Quanto mais você praticar, mais situações você passar, mais brancos, né? Situações onde poderia te dar branco, então você se expor mais àquela situação, você vai acabar adaptando, desenvolvendo e aí praticando mais ainda, você torna isso daqui tudo mais simples. E aí esse processo de dar branco, ele tende a diminuir aos poucos, tá? Não é de um dia para outro, mas é para você entender como é que esse processo funciona, tá? E saber isso torna você uma pessoa que tem mais habilidades para falar mandarim, tá? Então, quando o Lin fala nos stories que não é só sobre mandarim, é disso que eu estou falando, tá? Não é só sobre mandarim.
Existe todo um contexto por trás também que influencia no seu estudo de mandarim, tá? Muito bem, então chegamos ao final da aula e vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu nessa aula aqui, essa aula completa, tá? Então nós vimos dias de semana, né, dias da semana, então simplesmente a gente fala Xinqi ou Lipai, né, e coloca os números de 1 ao 6 e o domingo é Zhi ou Tian, tá? Os esportes a gente viu aí, 3 esportes, ou 4 na verdade, por causa do esporte que é muito presente na cultura chinesa, né, que é o tênis de mesa. Você viu a diferença entre o ti e o ta, né, que são verbos que é jogar, né, não existe o verbo jogar em mandarim para esportes, a gente tem que especificar se é com uma mão ou se é com o pé, então você vai saber diferenciar aqui o ti e o ta, ok? Nós vimos o como usar chama shihou e por que o chama shihou é uma palavra tão grande, né? Então você passou a entender esse processo. Nós vimos a palavra hui, que é o verbo saber, de ter habilidade, né? Então é uma palavra que a gente utiliza muito pra gente, toda vez que a gente vai falar sobre algum tipo de habilidade, a gente tem que usar o hui, né? E por último, você entendeu o seu processo aí, né? Caso você já passou por isso, esse deu branco aí, tá? Então, entender sobre esse processo é maravilhoso, né? Então, espero que você passe a enxergar diferente, passe a enxergar de que é uma forma natural do seu corpo reagir e que todo mundo está sujeito a isso, né? Eu perdi as contas de quantas vezes deu branco para mim em português, né? E até em mandarim também já aconteceu. Então esse deu branco, faz parte da aprendizagem, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula. Xexê!